Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família. Meus queridos, passando aqui para compartilhar uma palavra que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, nesse período pós-pandemia. Como os irmãos sabem, nós estamos diariamente envolvidos nas mais variadas áreas da vida, com algum tipo de liderança. Você talvez não tenha percebido, mas você com certeza é responsável por alguém. Com certeza você já ficou à frente de algo. Todos nós temos dons, talentos, funções, atividades, trabalhos que exigem de nós algum tipo de influência, algum tipo de liderança. E eu não sou aqui um expert em liderança, mas gostaria de compartilhar com os irmãos dois textos bíblicos, dois fatos que me chamam sempre a atenção na Bíblia. Um positivo e um negativo. Eu quero começar pelo negativo. Antes eu quero também aqui compartilhar um abraço com o irmão Daniel Lima, graça e paz, irmã Alana, que Deus abençoe. Também quero cumprimentar a irmã Sheila, que Deus abençoe, meus amados. Meu querido primo Clóvis Matoso, grande administrador. E a todos os irmãos que estiverem acompanhando esse momento ou que vierem a assistir esse vídeo, o meu desejo é contribuir de alguma maneira com aquilo que Deus nos confia. O primeiro texto que eu quero citar, você vai encontrar em 1 Samuel, é quando Saul ele leva Davi para viver com ele lá no palácio, logo após a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Davi ele é levado a morar no palácio com o rei Saul. E logo Saul começa a sentir ciúmes de Davi. Por quê? Porque Davi, de forma bem natural e despretensiosa, Davi vai desenvolvendo a sua liderança, mesmo porque Deus já o havia capacitado. Deus estava trabalhando na vida de Davi para que ele fosse o próximo rei de Israel. Saul, todavia, mergulhou ainda mais na sua vaidade, no seu orgulho, e como um líder sem a direção de Deus, ele mergulhou nos ciúmes. Ele passou a ter ciúmes e medo de Davi. E isso, meus irmãos, atinge praticamente, é uma tentação constante em todas as áreas de liderança, seja familiar, seja no trabalho, seja na igreja, seja na comunidade. Há uma tentação natural dos líderes de terem receio ou medo de novos líderes. E é muito importante a forma como lidamos com isso, porque nós podemos ser uma grande bênção na formação de novos líderes, e esses novos líderes precisarão aprender que uma grande virtude na liderança é a humildade para aprender. Quem não está disposto a aprender nunca estará pronto para ensinar. Então, Davi tinha essa humildade e tudo que ele pôde, ele aprendeu com tudo que ele viveu, porque ele tinha temor do Senhor. Mas Saul não. Saul, ele tinha o que eu chamo de síndrome de Saul, que é o medo de perder a liderança. Infelizmente, muitas pessoas são atingidas por esse medo, por essa síndrome, que é muito ruim, muito negativa. Saul, infelizmente, quem lê a Bíblia sabe que terminou tragicamente, de forma triste. E a ruína dele teve início na sua soberba, no seu afastamento de Deus. Já o segundo caso que eu quero compartilhar é um caso que termina bem, mas correu um grande risco. É o caso de Elias, o profeta.
A Bíblia conta que Elias foi um profeta incomparavelmente usado pelo Senhor, tem destaque no registro bíblico, porque ele viveu realmente uma época muito difícil. Mas Elias, como todo ser humano, sujeito às mesmas paixões que nós, deixou-se abater, deixou-se levar por uma síndrome que eu chamo síndrome de Elias, que é a síndrome, do isolamento, a síndrome de achar que era o último biscoito do pacote, a síndrome de achar que ele era o único que poderia fazer algo. E Elias, depois de fazer, o melhor, de Deus usá-lo grandiosamente, se viu ameaçado, correndo risco de morte, e decide fugir, sumir, isolar-se, porque acreditava que só ele, apenas ele, havia restado fiel ao Senhor. Você vai encontrar isso no relato de 1 Reis, capítulo 19. E Elias, então, ele foge, quase morre, Deus manda um anjo para cuidar dele, ele recupera suas forças e vai encontrar-se com Deus. Ao chegar numa caverna, Deus pergunta para ele: o que estás fazendo aqui, Elias? E ele responde: Senhor, só eu fiquei, o teu povo se desviou da tua lei, da tua vontade, o teu povo te abandonou e só eu fiquei, só eu sobrei, então eu quero morrer porque não sou melhor do que ninguém, não tem ninguém melhor do que eu, então eu quero morrer, eu falhei na minha missão. E Deus então ali corrige Elias e diz que ele tem uma missão para terminar. E o que me chama a atenção bastante nesse texto é que Deus diz para ele: você não está sozinho não, cara. Existem pessoas que eu quero que você levante para me servir. E aí Deus orienta ele a ungir o próximo rei e o próximo profeta. E diz para ele que existem 7.000 homens, 7.000 pessoas em Israel que não se curvaram, que não abriram mão de Deus, que não se curvaram a Baal, o falso Deus. E Elias então, restaurado, humildemente volta e cumpre a sua missão e gloriosamente é arrebatado até a presença de Deus numa carruagem de fogo. E fica então aqui, meus queridos, para nós como filhos de Deus, que exercem algum tipo de influência nas mais variadas áreas da nossa vida, que precisamos ter muito cuidado. Cuidado com a síndrome de Saul, de achar que somos insubstituíveis. Ou a síndrome de Elias, de que só nós somos capazes de fazer a obra de Deus. No reino de Deus não há espaço nem para os ciúmes e nem para o isolamento. Todos precisamos uns dos outros e todos podemos ser bênção na vida uns dos outros. O grande desafio de fazermos a diferença em meio a uma geração pecaminosa e perversa é justamente a tentação de achar que só nós podemos fazer ou que só nós estamos fazendo algo. Isso sempre vai nos afrontar e seremos desafiados a reconhecer que não é assim. Que Deus nos abençoe. Eu espero que essa palavra contribua para o seu crescimento espiritual. E você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso e permita que Ele use a sua vida para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.